Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo aqui em mais um programa do Veja Gente, diretamente do Casa Cor Rio, Mostra de Arquitetura e Design, que tem o apoio da editora Abril. Hoje nós estamos recebendo ele, o ator e empresário Luciano Zafiro. Luciano, muitíssimo obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço, coisa boa, gente. Que espaço maravilhoso que vocês têm aqui, que delícia. Legal, né? Essa luzinha de sol, às vezes cai chuva também, enfim, Nossa, tá que tudo controlado delícia. aqui Vou dentro. passar a tarde aqui, quando acabar, vou tomar um chá, ficar aqui. Pronto. Pode? Pode? Luciano, vamos começar conversando. Muita gente não sabe ainda, mas você é um grande embaixador da leitura no país, né? Você Uhum. trouxe para você essa causa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, foi uma coisa que veio natural. Meus pais sempre leram muito, né? Meus pais, a minha irmã, que foi a Alexandra, ela, aonde eu acho que eu não me lembro de uma imagem dela sem um livro do lado. E meus pais também sempre leram muito, muito, muito pra gente. E aí, eu peguei esse costume, eu sempre quando eu viajo, eu tô com viajo nunca menos com 3 ou 4 livros diferentes. Eu gosto de ficar trocando, ah, e desperta muito a imaginação. Foi um prazer muito grande. Até quando eu me tornei ator, eu era extremamente tímido. Eu lia muito e eu ouvia muitos filmes, mas muitos filmes mesmo. E algumas obras eram inspiradas em livros. Eu vou te dar um exemplo: The Shining, o Iluminado, de Stephen King. Porra, com Jack Nicholson, baita de um livro. Eu fui ver o filme, eu falei, gente, eu acabei de ler esse livro, eu lembro até hoje, era umas 3h30 da manhã. Eu não dormi à noite, tanto medo que eu fiquei. Aí eu vi o filme e falei, que a nossa imaginação vai tão mais além. Hoje até temos tecnologia, se aproxima, os filmes estão cada vez com mais sucesso, mas então despertou muito a minha imaginação. Eu agradeço muito os meus pais por terem trilhado esse caminho da leitura para a gente. Então, a partir daí, a gente resolveu criar um instituto, formando leitores. Que, na realidade, nós somos pequenos agora, a gente soltou ele na Bienal, a gente veio na Bienal falar do instituto, mas o objetivo é criar, ter uma portabilidade de acesso para todos, inclusão social, pesquisas, distribuir livros, captação de recursos, enfim, tudo ligado a formar leitores literários. É uma entidade sem fins Sempre lucrativos isso já que tive. fomenta a leitura no Brasil como um No todo. Brasil como Todas um as todo. regiões do país, vocês querem atuar e chegar junto com a Sim, distribuição de livros. sim. Seria isso. Porque assim, eu comecei a ter contato. É muito triste ver quando você começa a viajar, porque eu comecei a trabalhar com educação, através de uma distribuidora de livros, Uhum. que é a JS, e a gente começou a ver, literalmente, é muito triste quando você Sim. assiste, você vê a educação, principalmente pública no Brasil. Tem lugares que surpreendem, sabia? Ao mesmo tempo que a grande maioria é muito debilitada, tem lugares, por exemplo, que você não consegue matricular seu filho numa escola pública de tão boa que é. Eu Olha. falei, gente, essa reação que você teve, eu falei, peraí, acho que eu não estou entendendo. Como assim? Porque tem alguns lugares. Mas aí são municípios mais ricos. Você pega o interior de São Paulo. Agora, você tem lugares onde não chega. É interessante, principalmente num país que, como você mesmo colocou, lê tão mal, né? Uma média de menos 3 livros por ano. Livro é um artigo, um produto caro no Brasil, né? Para a Infelizmente, é. realidade da maioria das pessoas, um livro custa em média 60, R$ 70. É dentro de uma realidade de um salário mínimo, é muito para uma família, que às vezes tem mais de 4, 5 pessoas. Quer dizer, então a leitura precisa ser incentivada de todas as maneiras, né? Não só das esferas públicas, principalmente, mas também iniciativas como essa sua, que são muito louváveis. Então, parabéns pela Obrigado, iniciativa. Acho que é obrigado. realmente algo que fico muito feliz, inclusive, de conversar sobre literatura aqui, porque eu acho que é um espaço que a gente também tem que, de alguma forma, abrir mais também para poder dialogar. Agora, eu sei que você é um leitor voraz. Eu queria que você me contasse aqui qual é o seu livro de cabeceira. Dá para eleger aquele livro que você coloca como sendo primordial na sua vida? Tem um livro que eu amo de paixão, que eu ganhei presente. Aliás, livro eu gosto de dar. Eu não gosto de dar dicas, só. Eu gosto de realmente dar. Porque, deixa eu ler esse livro. Eu falo, "Tá, é teu." Porque eu não quero cobrar de volta e aí Ah, você fica. Mas um dos melhores livros que eu gosto
que é meu livro de cabeceira, chama-se O Jardim da Emuná. A história, Emuná significa fé em hebraico. Acho que tem muito a ver com tudo que eu passei, né, de, de- na doença que eu tive nos últimos 2 anos. E é uma coisa que fala sobre a vida, sobre fé, sobre gratidão, sobre família, sobre uma série de itens que eu considero vitais, de suma importância para uma qualidade de vida. Como é que você está hoje? Você está bem? Como é que está o tratamento? Assim, é, se eu buscar o que eu era antes, tentar fazer, enfim, botar uma comparação é difícil para mim, porque eu não tenho mais. Eu perdi uma boa parte, vamos dizer, eu tive 85% do pulmão tomado. Então, eu fiquei praticamente quase 2 anos sem caminhar direito, fiquei igual até 4 meses atrás em cadeira de rodas. Então, eu tive uma série de sequelas aí, crise de pânico. Então, eu me sinto ótimo porque eu estou vivo. Mas é claro que a comparação é bastante distante. Eu ainda tenho, assim, às vezes de súbito eu começo a passar mal, mas dura pouco, já está cada vez menos difícil, né? Mas assim, eu tiro isso tão numa boa, porque eu não tinha certeza que eu não ia passar, porque eu passar por aquilo tudo. Eu achei que eu ia ficar lá mesmo, como os médicos mesmo chamaram minha família 3 vezes para se despedir. Então, então eu não consigo falar, ai, tô mal, sabe? Eu, eu passei 35 dias que assim, quando eu tava com sede era algodãozinho com uma gotinha d'água, não tinha água. Então, alimentação, eu fiz uma cirurgia, por exemplo, de mais de 8 horas com pressão 4x3 durante a cirurgia inteira. 4 por 3. É. Botei bolsa de colostomia, eu tive parada cardíaca, eu tive tanta coisa que assim, que eu tinha certeza que não ia sair várias vezes. Várias vezes eu tinha muito otimismo, tinha certeza que ia sair, mas várias vezes eu tinha pânico. Falei, gente, não vou escapar dessa. Então, Qual é a lição, Luciano, que fica depois de tudo isso? primeiro que a gente é muito pequeno. Segundo, eu valorizo cada instante. Não estou falando que não é nem 8 ou 80, mas eu muitas vezes, por uma preguiça, estou cansado, eu não vou fazer isso hoje. Quando eu estava na cama do hospital, eu lembrava às vezes que meus filhos, o Davi, o Mica, o Sassá, me chamaram para fazer alguma coisa, eu estava cansado, ou estava trabalhando demais, eu não fui. Ou quando a minha mulher, vamos no cinema hoje, eu falava, estou cansado, não vou. Ou eu falei, gente, eu não fui. Então, para mim, isso não existe mais. Assim, eu faço porque eu sei que, de repente, amanhã eu não vou poder fazer. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, quando eu estava na cama, eu falei, caramba, aquele dia que eu não fui tomar sorvete, ou aquele dia que eu não fui jogar bola. E assim, é normal, porque a gente tem uma vida corrida, e mesmo assim eu sempre fui um pai e um marido muito presente. Não estou falando que não fui. Mas hoje eu quero. Eu, Você é mais imediatista hoje? sim, Vive mais o agora? muito mais, muito mais. Até porque muitas vezes você está cansado, tá? E assim, Uhum. aí quando você vai fazer uma coisa, o teu humor muda e você passa a sentir bem, se termina, nossa, que bom que eu fui, que bom que eu fiz. Pô, eu não podia tomar banho, eu estava de fralda. Então era muito difícil você saber pegar 3 enfermeiras me virando, limpando, desculpa o termo, mas limpando a minha bunda e me dando banho na cama, com lençol, puxa, troca. Eu falo, gente, eu tomo banho sozinho. Quando eu tomei banho sozinho para ver se ela. E você é consciente naquela situação toda, sabendo o que estava Sim, acontecendo. sim. Então a lição que eu tiro isso é assim, gente. A vida é muito curta. A gente, quando não passa por um episódio ruim, a gente não dá, talvez não dê o valor que deva dar. E olha que eu sempre dei muito valor, mas hoje, para mim, cada instante é importante. Qual foi o momento mais difícil, Luciano, dessa fase toda que você lembra, que você traz na memória? Tiveram tantos. Vamos lá, vai. Eu acho que o que. Vou falar da parada cardíaca. Eu já estava no CTI, já tinha saído do TI. Boa noite, dei boa noite para os médicos. Deitei, monitorado. De repente eu abro o olho, às 2 da manhã. Como eu estou falando com você agora? Aí eu vi 4 médicos em volta de mim. Eu falei, gente, o que que tá. Aí eu senti, como se fosse uma facada no peito, gente. Aí eu olhei para onde estavam minhas medições. Eu estava com 180 de batimento. E gente dormindo.
fui atleta a vida inteira, eu nunca cheguei a 180, fazendo alta atividade física. Ela, eu, ela, calma, senão vai morrer hoje. Eu, oi? Mas você vai piorar muito ainda. Aí ela nem lembro que ela falou direito, eu fiquei. Aí daqui a pouco meu coração, eu falei, como é que eu vou piorar? Tá 180, 195, 190, 195, 200, 205, 212. Pi. 20 segundos. Como a gente vê em filme. Pi. Falei, vai apagar a luz, acabou. Game over. Eu, aí eu olho pros médicos, os médicos assim pra mim, ó. Cada um, pega lá, pega aí, aí eu. Todo mundo com cara, eu falei, caramba, eles realmente estão assustados, acabou. É, vai dar ruim. Aí, acho que esse foi um dos momentos mais fortes. Aí daqui a pouco eu vejo um cara com um desfibrilador. É horrível falar essa palavra, né? Aí eu olhei e falei, ih, caramba, vou tomar esse negócio de choque. Aí daqui a pouco eu falei, vai apagar a luz, não vai. Pânico, pânico. A vida passa pelo. Você consciente, você conseguindo. Como eu tô falando com você? Que loucura. Eu senti o braço gelado, assim, o coração, como se o sangue quente ele gelasse. Parecia que eu tinha enfiado meu braço dentro do congelador e o coração estava tum, 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 fez tum, e parou. Então, é muito É uma forte. experiência de quase morte. Foi durante 20 segundos. E aí daqui a pouco eu falei, quando eu já ia tomar pelo que eu olhei ali, os caras raspando, eu escutei pip, aí eu olhei para o 8, 7, 7, 7. Aí eu, 7 vai, voltou. 11, voltou. 14, voltou. Aí foi subindo. E os médicos foram olhando, eu vi ele se afastando. Aí eu olhei. Eles não chegaram então a te Não, não, reanimar não, com. não. Meu coração reagiu antes. Acho que foi de medo de ter olhado aquilo. E aí, chegou a 70, 67, 70. Agora você pode relaxar, pode descansar. Descansa, dorme. Eu falei, haha, dorme. Vou Nossa. dormir de jeito nenhum, não vou ficar acordado. Aí só fui dormir de manhã, mas essa foi uma das experiências Que traumáticas. loucura, eu vejo que você se emociona lembrando desse momento. Ainda é algo muito presente na sua memória. Não dá para não ser. E isso é uma das coisas que, se eu não converso com você, eu procuro me lembrar. Eu tenho uns escritos que eu estou fazendo um livro sobre a experiência. Era uma Eu das falei próximas para ninguém, perguntas, eu falei para inclusive, ninguém, eu tô Silvio. falando para você. Opa, Eu vou fazer um livro, eu não sei nem qual editora vai ser, mas a gente já está escrevendo. Tem um ghostwriter junto, para evitar meus erros de português. Mas contando um pouco dessa experiência que você passou. contando com detalhes a experiência que eu passei e o que eu aprendi dali, né? Que me trouxe de gratidão, de fé. Tudo a partir do Covid, né? Impressionante como as pessoas, ainda hoje, depois de mais de 600 mil mortes no país, ainda tem gente que tenta de alguma forma diminuir o que a gente passou, né? Qual é a sua reação? Qual é o seu sentimento quando você vê esse tipo de comentário dizendo que Covid não é nada disso que as pessoas, que a própria mídia pintou? Ah, eu fico feliz pela pessoa que não passou por isso. Se ela tivesse passado, ela sabia o quanto que é. Falo, que bom, fica na sua ignorância feliz. Porque é muito forte. Ao invés de criar um sentimento de raiva ou tentar. A gente explica. Acho que tem os números que estão aí para mostrar o que aconteceu, não só no Brasil, no mundo inteiro. Quantas gente Muitas morreu, histórias aí. quantas histórias, poxa, quantas pessoas queridas. Todo mundo perdeu algum amigo, ou algum parente, ou algum conhecido. Sim. Todos nós. Então, foi muito real. E as sequelas? Sequelas que vão aparecer daqui a alguns anos. Crianças ficaram 2 anos dentro de casa trancadas e adultos com medo de tudo. Enfim, uma série de. Isso foi uma doença que tem, que vai deixar, que deixa, né, a médio prazo um problema para a gente. A Talvez com o medicação, distanciamento histórico as pessoas possam entender, né? O que que a gente sim, passou, o que que sim. foi isso. Eu acho que foi como. Sabe quando você lê? A gente lê muito. Uma das coisas que eu gosto de ler muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu li bastante a respeito disso, até porque, como judeu, sobre o nazismo, então eu li muita coisa sobre isso. E a gente lê com um certo distanciamento. Uhum. Aí, quando você começa quando você se interessa por um tipo de literatura, e eu muito pela guerra, eu começo a me imaginar
cada um viveu ali. E é muito difícil. Quando você se coloca no lugar do outro, daí voltando para a leitura, quando a leitura não ficcional, você aprende muito e você se humaniza muito. Então, eu acho que vai ter muito material sobre o vídeo com histórias, até por isso que eu resolvi Sim, contar a minha. Eu tô vivo aqui, tanta gente que perdeu, tanta gente verdade. que... E assim, E esse projeto do livro é para ano que vem? Ah, não, ano que vem vai ser. Legal. Eu tô escrevendo agora, acho que mais uns 2 meses a gente termina. Já está no processo, então Então, já eu bem tô no encaminhado. processo, tô no processo. Muita coisa eu não lembro, tô falando com muitos enfermeiros que cuidaram de mim. Qual foi o melhor momento, qual foi o momento mais difícil. Porque foram muitas coisas Uhum. vividas ali. Muitas idas e vindas, né? Muitos. Vamos falar de coisa boa agora, Vamos. Luciano. Você queria falar do seu lado paizão. Assim, eu sei que você é maior paizão, coruja. Há uma diferença de idade grande da Sasha, É, tanto pro Davi quanto pro Mikael. Mas como é que é essa relação? Como é que você consegue comportar gerações diferentes de filhos? é muito legal hoje ser pai em diferentes idades, sabe? Ah, Sassá eu tinha mais energia, né? Eu tinha uma vitalidade, eu não tinha medo de nada. Era uma outra época. Hoje em dia, com os meninos, eu sou mais velho, sou mais experiente. Eu tento maximizar o meu tempo com eles em qualidade. aham. Mas assim, a paternidade é maravilhosa em qualquer momento. Se eu pudesse ter o desejo, os filhos que me desculpem, mas que parassem até os 12 anos. Porque é muito bom ter criança perto, ter aquela energia, aquela, sabe, aquela ingenuidade, aquela pureza da alma. É tão lindo. O descobrimento. Os maiores prazeres para mim é ler para eles. Entendeu? É ver quando vê aquele brilho nos olhos. Então, eu acho para quem gosta, nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe, o que é ok. Tem gente que não quer e pronto, não tem que, não é melhor ou pior para o ser humano por causa disso. Mas eu adoro. Antes da gente começar a entrevista, você falou que estava já querendo ser avô para daqui a 2, 3 anos. Está preparado para o papel? Eu tô, eu acho que a cobrança da chuva é maior que a minha, porque eu tive, eu tive filhos mais velhos, então fui meio pai-avô já, né? Agora ela não, então ela tá nessa vontade. Mas vai ser bom demais, porque a avô a gente estraga, né? A gente brinca, fala tchau, né? Bagunça É a casa, verdade. tchau filha, baguncei sua casa, brinquei aqui, estraguei, dei chocolate que não podia dar, tô indo embora. Muito Né? bom. É muito Luciano, como bom. é que você viu essa repercussão toda do documentário da Xuxa? Que deu o que falar, ainda dá o que falar, né, nas redes sociais, todo mundo. Como é que você acompanhou tudo isso? Você que participa, inclusive, no último episódio, você dá um depoimento bem contundente sobre a relação que teve com ela. Hum, eu não vi todo, mas grande parte, como eu conheço a história toda, nós ficamos juntos 14 anos, nada dali para mim é surpresa, né? Tudo que ela fala, eu conheço a maneira como ela se expressa, como ela é totalmente transparente. Eu nem vi todo o documentário, eu vi algumas partes, mas tudo que passou ali, eu já tinha ouvido da própria boca dela, praticamente, né? Então, não me surpreendeu. E assim, eu não me deixo levar muito por rede social, por comentários, porque nós todos temos essa mania de opinar por alguma coisa que nós não vivemos. É muito difícil, e é normal do ser humano, eu acho. Mas quando você não vive a situação, você não sabe como. Você tem as suas opiniões mediante o seu estudo e suas experiências vividas. A mesma coisa acontece com todo mundo. Então, quando a pessoa opina, você não sabe pelo que essa pessoa passou, o que ela está sentindo no momento, o que a levou a falar isso, o que ela falou lá atrás não significa que ela vai falar na frente, porque a gente vai mudando de opinião a cada dia, com experiências vividas. Então, uma das coisas que eu não me deixo mais, que eu acho que é um grande problema na sociedade, é você se preocupar muito com a opinião, porque hoje em dia todo mundo chega até você, Uhum. seja qualquer pessoa. Se você tem uma rede social, E todo mundo quer dar a sua opinião quer sobre dar a sua assuntos que não opinião são da vida dela. e você nem sabe, entendeu? Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. Eu só procuro absorver o bom, entendeu? Vou te dar um exemplo. Quando eu fiquei doente, a quantidade de gente que orou por mim foi absurda. Eu, quando saiu um boato que eu tinha morrido. Aí eu falei, deixa eu vou avisar que eu não morri. Aí eu gravei um vídeo. Deu 1 milhão, quase 2 milhões de visualizações nesse vídeo. E aí começaram as orações. Então, tem um lado bom. Eu acho que uma parte de mim, eu acredito que eu estou vivo em função dessas orações de tanta gente também. Existe uma gratidão nisso. Mas
Tem um lado ruim também. Então, eu procurei, enquanto documentário, eu procurei escutar as coisas boas Uhum. de quem gosta dela, e as coisas ruins eu não prestei atenção. Deixa eu fazer uma pergunta então, que foi muito levantado nos últimos meses por causa disso, assim. Você se sentiu em algum momento um homem objeto? Porque foi um termo que associaram muito a você por causa da Jamais. relação com a Xuxa. Não, eu tenho segurança suficiente de quem eu sou para não sentir isso. Isso, isso foi falado de uma maneira mais forte quando a Sassá nasceu. É Entendeu? verdade. Você deve ser bem mais novo, você é bem mais novo que eu, então talvez você não lembre tanto. Mas não tinha rede social, mas para mim foi muito mais forte do que a repercussão hoje. Primeiro, porque eu sou muito mais maduro. Segundo, porque era uma novidade para mim aquele mundo todo. Eu não era do mundo que as pessoas tinham curiosidade em saber, artístico, nada disso. Então, para mim foi mais difícil lidar lá atrás. Bora. Não, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que nós tivemos, o que nós sentimos um pelo outro e o que levou a nossa filha. Se não tivesse tido um relacionamento muito forte, que durou 14 anos, o Sassá não estava aí, com certeza. É verdade. E Então, hoje como é que é a sua relação com a Xuxa? ótimo, ótimo, sempre foi. Claro, como qualquer casal, o relacionamento está mais afastado, está mais próximo, qualquer ex-casal. E a gente se dá super bem. Quando o Sassá era menor, a gente falava mais. Mas aí eu estou em outra cidade, mas a gente se fala bastante. As Até na famílias. fase que você esteve hospitalizado, a Xuxa, inclusive, Muito. se prontificou. Ela várias vezes foi a redes Pediu, sociais para poder pediu pedir. orações. As nossas famílias cresceram juntos. Os sobrinhos dela são meus sobrinhos, então, que são adultos hoje, que cresceram no meu colo, cresceram brincando comigo na piscina, jogando bola, indo para a praia, surfando. Então, a- é, eu sempre fui muito família. Então, existe essa relação boa. E eu acho que você tem que ter bom senso. Filho não pede para nascer. Então, existem rusgas quando sai um final de relacionamento, é normal. Mas acho que você tem que ter bom senso e passar por cima disso. Se você tem essa boa vontade e começa a ter uma conversa, você encontra, porque se vocês foram casados, em algum momento então vocês se amaram. Então, quando você briga, você esquece o que você sentiu pela pessoa anteriormente. E isso é importante você resgatar no momento de discussão, no momento de coisa. Vocês tiveram uma coisa importante juntos, a ponto de ter um filho, a ponto de ter uma filha, ou mesmo não, de ter uma família, ou de ter um cachorro que seja. Mas vocês tiveram uma coisa importante. Então, isso eu aprendi muito. Eu sempre escutei muito dos meus pais, que foram casados a vida inteira. Meu pai se foi, mas é, relação é isso, né? É solidez, é confiança. E se por acaso acaba, você tem que ter isso ainda. Luciano, você fez vários trabalhos na televisão. Hoje você pensa em voltar a fazer novela Ah, ou série? penso muito. Eu tô morrendo de saudades de voltar a atuar. Fiquei 3 anos fora. Eu vou fazer monólogo, Legal. já está escrito. A gente começou a preparar ele há 1 ano e meio, uma autora maravilhosa. Ah, tá, tá, vai ser lançada aí. Eu vou fazer um monólogo, vai ser o meu primeiro monólogo. E assim, tem muito a ver comigo, que é sobre o Rei Salomão. Porque ninguém sabe. Olha, a segunda coisa que eu estou Olha, falando para legal. você. Ainda É, esse ano, não? é, Vai estrear o quê? Rio ou São Paulo primeiro? não sei. Não sei. A gente está, na realidade, sim. Ele está escrito, a gente já está lendo, a gente vai mudar algumas coisas nele, aí vai começar a fase de captação e vai ter muito mais coisa. Eu vou até envolver o Instituto que vai. Eu quero fazer inclusão social, eu vou misturar metaverso, eu vou fazer umas coisas. Vai ser um monólogo diferente de tudo que vocês já viram. Vai ser uma coisa. Eu vou trazer tecnologia junto a esse monólogo. Qual a primeira coisa que você escuta quando você entra no teatro? Por favor, desliguem os seus celulares. Por favor, mantenham seus celulares ligados. Agora eu vou contar por quê mais para frente. Vai ter uma interação, Olha, vai ser um monólogo com interação. nosso papo vai terminando aqui porque a gente não Coisa tem boa. mais tempo. Obrigado, Mas doutor. quem quiser saber mais sobre o Luciano Zafira, então fique atento ao livro que ele vai lançar, a peça que ele vai encenar. Tem muito projeto novo chegando aí, Luciano. Muitíssimo Agradecer. obrigado Obrigado, pelo obrigado pelo papo. espaço. Quero agradecer a Alice Steinbruch também, que escreveu o texto. E, enfim, muita coisa. Mas eu faço questão de voltar aqui para te falar quando estiver mais Por favor. estruturado. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa de leitura, porque eu acho que isso é um dos
grandes nortes de cultura no país. Eu acho que a gente é um dos grandes déficits e que a gente precisa ter Verdade. como objetivo, Verdade. né? Ler cada vez mais. Gente, o programa Veja a Gente vai terminando aqui diretamente do Casa Corrio, Mostra de Arquitetura e Design, que tem o apoio da Editora Abril, nesse espaço maravilhoso desenvolvido pelo arquiteto João Amandi e pela design de interiores Sofia Abraham, junto com o patrocínio da House Us. Um beijo, gente. Até semana que vem. Valeu!